Olá, eu sou Eliane Brixner e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o gerenciamento das ondas cerebrais. Desde 1930 que a ciência busca investigar e entender as ondas cerebrais. E Hans Berger inventou o ECG, que é o eletroencefalograma, que é um equipamento capaz de medir essas frequências das ondas cerebrais, porque no momento que o nosso cérebro se ativa, os neurônios se ativam, eles emitem ondas eletromagnéticas e através desse sistema então foi possível começar a linha de pesquisa neurofeedback. Então vamos falar um pouco sobre a diferença dessas ondas. Nós já entendemos, o poder da nossa mente, o poder do pensamento, mas como diferenciar as ondas cerebrais que nós vamos utilizando no nosso dia a dia? A primeira delas, que é a mais comum, é a onda beta. E é a onda que nós utilizamos a maior parte do tempo. É um estado de atenção, de aprendizado, de quando você está estudando, quando você está se comunicando, está trabalhando. Então, realmente é a onda que nós mais utilizamos ao longo do nosso dia. Quando nós acessamos a onda alfa, nós já entramos num estado um pouco mais relaxado, um estado mais contemplativo, um estado de meditação. Algumas terapias como o Reiki e a hipnose também utilizam essa onda cerebral alfa, que é uma onda, a gente percebe. Depois eu vou colocar aqui na legenda do vídeo algumas indicações para que vocês possam ver através de imagem as diferenças dessas ondas. Então a beta seria uma onda um pouco mais movimentada e quando a gente entra na alfa ela já começa a ter uma diminuição dessa frequência, ok? Depois a gente vai subindo, nós vamos adentrando na onda teta. Essa onda é muito interessante, inclusive o Theta Healing, que é uma terapia quântica muito conhecida que vem ganhando o mundo, ela é justamente essa explicação. Nós fazemos uma cura em teta, utilizando a onda teta, Theta Healing. Nós estamos curando a pessoa, ela estando numa onda cerebral teta. E aí é importante também a gente falar que as crianças, até mais ou menos uns 6 anos e de certa forma até os 12 anos também, elas utilizam muito a onda teta. Essa onda, ela traz muita sugestibilidade, ela não tem, ela não se identifica, ela não faz muitos julgamentos, ela apenas assimila. Por isso que nós temos que ter muita responsabilidade com tudo que nós falamos para as crianças e de todo o nosso comportamento, de toda a nossa postura, porque as crianças assimilam, essa onda cerebral assimila de forma muito fácil. E falando em termos de cura, nós também conseguimos sair daquele julgamento da mente. Por isso, quando acessamos através de meditação esse campo de teta, nós estamos praticamente entrando num sono. E aí nós conseguimos curar sem que a nossa mente possa ficar julgando, criticando ou impedindo que essa cura seja manifestada. Nós temos também a onda cerebral delta, que é uma onda que ela só acontece quando nós estamos dormindo em sono profundo, que nós chamamos de sono REM, o Rapid Eye Movement, que é aquele estado, não dura a noite toda, nós sabemos já que o sono REM ele dura apenas uma parte da noite, então nós utilizamos essa onda delta apenas nesse momento. E depois, por último, nós temos a onda gama, que vem sendo estudada muito no momento, porque nós estamos numa fase de transformação planetária. Todos nós estamos buscando alta performance, nós estamos sendo bombardeados, pela sociedade para que nós possamos desenvolver as nossas aptidões, os nossos talentos. E a onda gama, ela já se mostrou muito competente para esse estado de alta performance. Então, a gente pode imaginar o seguinte: nós temos a onda beta, uma onda beta normal, vou dar alguns exemplos para ficar mais simples de entender. A onda beta normal, ela não nos causa problema, porque nós utilizamos ela no nosso dia a dia para o aprendizado, para o nosso trabalho. Porém, nós temos os high levels, os níveis mais altos de beta. Esses sim são muito perigosos. Eles estão conectados
com aquilo que eu já falei nos outros vídeos, que é o estado de estresse, o estado de sobrevivência. Então, pesquisas demonstram que por conta de 60% a 70% das pessoas estarem vivendo sob esse estado de estresse, elas estão utilizando esses níveis altos de ondas cerebrais beta. E isso é extremamente desgastante para o nosso organismo. Nosso organismo não foi preparado para aguentar e suportar a utilização desses níveis altos de onda cerebral beta. E quando a gente compara, depois também na legenda eu vou colocar, né, os hertz, porque essas medidas de ondas cerebrais, elas são medidas em hertz. E aí você vai entender, você vai pensar, mas gama tem um hertz maior do que beta, então gama deve ser péssimo para a nossa saúde, porque é muito mais alto. Porém, não, porque ela acessa um outro nível de consciência. Então, eu vou dar um exemplo simples. Imagine que você está numa sala de aula, fazendo o seu estudo normalmente, o professor está lá falando e você está utilizando a sua onda cerebral beta. Você está em estado de atenção, está preparado, está criando, está pensando, está tomando decisões. De uma hora para outra, o professor simplesmente dá aquela notícia. Bom, vamos fazer agora um teste surpresa. Imediatamente o seu corpo se arma, suas pupilas se dilatam e ele se prepara para um momento. É como se viesse aquela adrenalina de uma preparação para um teste. Mas é aí que nós conseguimos utilizar de forma positiva essa onda gama. Porque ela tem um alto poder de criação. Então, quando nós vamos fazer uma palestra, quando nós vamos gravar um vídeo, como nós vamos nos expor a nossa ideia, nós estamos utilizando essa onda. E ela também tem sido associada a um processo de expansão mesmo de consciência, de a gente acessar altos níveis de criação e de manifestação. Por isso, algo que é muito interessante é a gente começar a entender como que funcionam esses processos, porque o meu objetivo, como eu já falei aqui, é trazer ferramentas práticas para que a gente possa de fato acessar isso no nosso dia a dia. Eu quero que você consiga manifestar as suas curas, manifestar os seus sonhos e promover as mudanças que você deseja na sua vida. Então, com esse conhecimento, você já consegue de alguma forma montar um cenário, uma estrutura com as ferramentas necessárias para que você de fato consiga realizar. Ok? Então, a gente entendendo essa onda gama, ela fica aqui como uma sugestão de utilização que a gente possa cada vez mais ter acesso a esse estado de criação. E uma boa forma de você utilizar essa onda cerebral gama para manifestação dos seus sonhos é começar a fazer quadros mentais, projeções mentais. Porque eu também já falei aqui que o nosso cérebro, o nosso campo, ele não entende aquilo que é realidade, aquilo que já se manifestou, ou aquilo que ainda está no campo do nosso pensamento. Então, se a gente estiver tendo um pensamento repetitivo, negativo, a gente vai estar promovendo isso na nossa vida. Mas se a gente conseguir sentar em meditação, a gente traçar os nossos planos, os nossos sonhos e começar a trazer esse sentimento, a gente começar a acessar essa onda gama de alta sugestibilidade, de alta criação, a gente vai ter muito mais facilidade. Porque a nossa vibração, lembra que eu já falei sobre a vibração? O nosso processo mental, ele cria um pensamento e a nossa vibração vai trazendo uma sensação, vai trazendo um sentimento, vai nos colocando na frequência adequada para quê? Para que aquele radar do universo possa captar e entender qual é o nosso objetivo. Então não importa se você ainda não é próspero, não importa se você ainda está doente, não importa se você ainda não encontrou o amor da sua vida. Por isso que a gente fala muito de gratidão e às vezes algumas pessoas se incomodam, acham que é um pouco de exagero a gente ficar falando gratidão, gratidão. Mas lá na escala de Hawkins, que eu já falei aqui nos meus vídeos, a gente tem a gratidão numa alta escala vibracional. E quando a gente consegue trazer esse sentimento para a nossa vida, a gente já está se conectando, já está ressonando, trazendo compatibilidade com tudo aquilo que a gente deseja. Então aproveite essas dicas para começar a promover a mudança na sua vida. Eu sou Liane Brixner, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve aqui no canal e compartilha com os amigos. E até a próxima. Gratidão!